Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sempre quis fazer um vídeo bem bonitinho, bem certinho, da minha história, de como eu comecei a fazer os personalizados, mas sempre vou arrumar, vou fazer e acaba que não faço, né? Mas hoje eu vou ir costurando aqui e vou ir gravando para vocês, né, falando um pouquinho da minha história. Eu comecei nos personalizados em 2016. Eu trabalhava, né, de carteira assinada em uma empresa, né, um supermercado. Eu trabalhava de secretária. Só que desde criança eu era doida para poder trabalhar com personalizados, porque eu via, sabe, as propagandas de uma marca famosa, de uma prensa. E aí eu achava muito legal. E aí, em 2016, quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu decidi começar a pesquisar no YouTube, né? Sobre essa máquina, sobre como que fazia os personalizados. E aí, eu decidi comprar. Nem fiz curso, gente. Nem comecei com curso, porque na época eu não tinha condição. E aí, eu peguei um cartão emprestado. Na época, acho que foi até do meu marido, que ele tinha o cartão. Nem cartão eu tinha. E passei a primeira prensa, que eu tenho até hoje. E aí eu passei essa prensa e depois comecei a pesquisar. E aí comprei a impressora, a primeira impressora. Se eu não me engano, essa primeira impressora que eu tive foi o meu marido que me ajudou a comprar na época, se eu não me engano. E aí nós começamos. Gente, que dor de cabeça foi eu começar sem fazer um curso. Porque eu tive que aprender na raça. Não tinha ninguém para poder me ensinar, eu não tinha condição de pagar um curso, eu não tinha o dinheiro. E só tinha o sonho mesmo, né? E aí foi, sabe, muito sufoco, muito sufoco. E fui aprendendo, fazendo na raça. E aí, nessa época, eu precisei sair do serviço, porque eu tive a minha primeira filha e eu não tava conseguindo conciliar serviço e cuidar da minha filha, não dava, porque eu morava em Santa Luzia e eu trabalhava em Belo Horizonte. E era muita dificuldade, sabe? Mas mesmo assim, eu não desistia de sonhar. E aí tentei, sabe, mexendo em casa mesmo com esses materiais que eu tinha. E aí, como eu tive que sair da empresa, combinei com eles, né, para eles poderem fazer o acordo comigo para eu poder sair. Aí o que eu fiz? Eu precisava de uma máquina que chama Silhouette, né, que faz o corte para ajudar nos personalizados das camisas. Porque eu conseguia fazer camisa branca, mas tinha muito pedido de camisa escura. E aí, na época, eu precisava dessa Silhouette para poder cortar algumas letras, usar um material que chama o vinil. E aí, eu não tinha. O que eu fiz? Eu tive uma ideia. Falei, já sei. Eu preciso dessa máquina porque eu vou precisar ter uma renda porque eu vou sair do serviço, né? Aí o que eu fiz? Fui e parcelei também no cartão de crédito do meu marido. Eu ia receber 5 parcelas de seguro. Eu parcelei a máquina em 5 vezes. Então, eu paguei essa máquina com as parcelas do seguro na época. Conversei com meu marido, ele concordou e eu fiz isso. Porque seria uma renda que eu ia ter, né, depois que eu saísse do serviço. E, gente, foi, sim, tudo muita dificuldade e tal, mas eu não tinha experiência, eu não tinha ninguém para poder me ajudar. A parte do financeiro também eu não sabia, sabe, precificar. Eu fazia igual as pessoas faziam, e muita gente faz, né? Eu ia lá e copiava o preço de alguém, não sabia calcular os meus preços. Tive muito prejuízo, né, com isso. Mas, assim, eu não desistia. Pesquisava muito no YouTube, muita coisa assim que eu aprendi, foi tudo no YouTube, gente, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. E não conhecia ninguém que fazia para poder me ensinar. Então foi muito na raça mesmo. E quando eu comecei a fazer caneca, o meu irmão me deu R$ 200, a máquina era 400. E ele ficava me perguntando por que eu não fazia caneca. Eu falei, eu não tenho condição de comprar a máquina, já tinha saído de serviço, já tinha usado o dinheiro das parcelas do seguro, tava sem dinheiro. Aí ele falou comigo assim, eu te dou R$ 200.
pra te ajudar a comprar a máquina. Meu irmão Claudinei. E aí, eu peguei e falei, não, então tá bom. E tentei conseguir o restante do dinheiro. Acho que eu passei, na verdade, no cartão também do meu marido. E passei, e aí consegui comprar a máquina de fazer caneca. E aí também, gente, não tinha curso. Tudo YouTube. E eu falo assim que o YouTube, ele tem os seus benefícios, né? Tanto pro mal, tanto pro bem. Ou você pode usar pro bem, você pode usar pro mal. E o YouTube, assim, foi algo muito maravilhoso na minha vida, que, né, que foi uma das coisas que me ajudou, porque eu não tinha dinheiro. Então, essas pessoas hoje que ensinam no YouTube, né, está ajudando muitas pessoas que às vezes nem sabem. E as pessoas que eu aprendi vendo os vídeos, nossa, me ajudou muito. Só que assim, como eu não tinha experiência, precisava comprar mais maquinários, precisava fazer um curso. Então, o que eu fiz? Eu resolvi conversar com a empresa depois de, se eu não me engano, acho que um ano e pouquinho, 2 anos que eu tinha saído dessa empresa. Aí minha filha já estava um pouquinho maior, né? Eu ia conseguir pagar uma escolinha e trabalhar. E eu conversei nessa empresa e eles me aceitou de volta depois numa loja mais perto da minha casa. E aí, o que eu fiz? Não tinha condição, eu estava muito apertada financeiramente e precisava de uma mochilinha para minha filha. E aí, o que eu fiz? Fui lá e comprei. Comprei não, comprei o tecido, porque eu precisava fazer a mochila. E o tecido ia sair mais barato, precisava da mochila e da lancheira. O tecido, se eu tentasse fazer, ia sair mais barato que se eu comprasse, porque eu tava sem condição, gente. E daí não tinha como comprar o cartão. E eu tinha também as coisas de sublimação. Então, eu falei assim, não, então eu vou fazer uma mochila personalizada. E aí, onde que eu fui? No YouTube, né? Pra poder pegar, né, as dicas, pra mim poder conseguir fazer. E aí, na época, tinha um moço que fazia, sabe, a mochila e tal. E eu consegui fazer um kit personalizado. Deixa eu ver. Vou pegar ali, só um minutinho pra pegar pra vocês. Voltei. E eu consegui fazer um kit pra minha filha, ó. Personalizado. Tá sujinho? Eu vou lavar ele. Eu vou lavar esse kitzinho pra me guardar como recordação. E aí eu fiz, gente, eu vou, na hora quando eu for editar, eu vou tentar pôr uma fotinha dela, ela com a mochilinha. E aí eu fiz, sabe, essa lancheirinha. Olha que gracinha. E eu fiz, ó, ela vai fazer 10 anos e ela usou com 2 aninhos. E aí agora eu falei com ela, vou guardar de recordação. E aí, sim, ela ia pra escola toda bonitinha, mas assim, parecia que ela tava indo com a mochila personalizada que eu tinha comprado, mandado fazer. Mas na verdade eu fiz porque eu tava sem condição mesmo. O tecido Oxford era um tecido bem baratinho na época, ainda é. E aí eu usei o Oxford, né? Usei essa parte aqui que é a sublimação. Eu ainda fiz forrada ainda, gente, uma gracinha. E aí a mochilinha também, eu fiz ela. E usei tudo, sabe? O material tudo no Oxford, todo simplesinho, mas assim, na época era uma gracinha, nem parecia. E aí eu fiz esse kitzinho. Mas aí começou, sabe, me dar aquela vontade de continuar, porque era algo que eu queria muito. Mas mesmo diante das dificuldades, eu não desistia. Eu acreditava que ia dar certo. E aí eu voltei a trabalhar nessa época de secretária nessa empresa. E mesmo trabalhando, eu acho que nessa época eu não cheguei a comprar nenhuma máquina, não. Mas eu trabalhava e quando aparecia uma encomenda, eu ainda continuava fazendo. Eu fazia as encomendas ainda. Trabalhando de secretária e fazia as encomendas. Trabalhando de secretária e fazia as encomendas. E aí eu consegui, mesmo trabalhando, recebendo um salário, ajudando meu marido nas despesas de casa, pagando conta, ajudando a comprar verduras. Mesmo assim, eu ainda conseguia trabalhar em casa e ajudar financeiramente e conseguia comprar os materiais para eu poder ir trabalhando. E aí, depois que eu voltei para essa empresa, eu fui promovida, né? Depois de, acho que mais ou menos um ano e meio, eu acho. E fui promovida para trabalhar no escritório dessa empresa. Só que mesmo assim, eu ainda continuava fazendo os personalizados. Aí eu fazia um azulejo, uma caneca, mas eu não conseguiria tirar a renda ainda.
desse serviço. Porque eu tinha o desejo de fazer um curso de precificação, porque eu sabia que eu estava precificando errado, eu sentia essa insegurança. E buscava, né, algumas informações, e eu queria fazer um curso, uma faculdade, de algo que pudesse me ajudar nessa época. Só que quando eu fui promovida para esse escritório, na época, eu acabei engravidando do meu segundo filho, que foi em 2018. E só que aí, né, e a minha gravidez era de risco, porque a primeira gravidez foi de risco, a segunda também foi de risco. E o meu filho, eu passava muito mal, né, que eu tive pré-eclâmpsia, passava muito mal. E ia trabalhar nesse escritório, passando muito mal, mas assim, o pessoal me ajudou, eles entendiam quando eu faltava, eu passava muito mal. E aí, meu filho nasceu de 32 semanas e nasceu de 32 semanas e sabe, aquela coisa, o meu emocional ficou muito abalado, né? Mas mesmo assim eu tinha fé que Deus ia me abençoar, colher, cuidar do meu filho, sabe? E o meu filho hoje vai fazer 6 anos em novembro. Mas assim, foi uma felicidade muito grande porque eu vi a mão de Deus no parto do meu filho, sabe? Deus estava o tempo todo comigo. A minha família também estava, e Deus também estava. E me passava aquela segurança, aquela tranquilidade. E eu fiquei muito feliz por saber que Deus estava comigo. E mesmo assim, diante de todas as dificuldades, eu não desisti, não parei, sabe? Mesmo tendo muita dificuldade, tive pouca ajuda, né? Nem todo mundo pode ajudar. E às vezes quem pode ajudar também não vai te ajudar. Porque muitas das vezes o que você precisa é de Deus mesmo. O mérito na minha vida vai ser de Deus. Por quê? Não tive aquela ajuda direta de alguém, sabe? Alguém que fosse o tempo todo me ajudar a seguir. Essa ajuda mesmo foi de Deus. Mesmo eu tendo meu esposo, né, ali me ajudando com o cartão, mesmo eu tendo o meu irmão me ajudando com esse valor, quando eu fui comprar também essa máquina, eu tive uma ajuda assim, muito grande que foi da minha mãe. E eu agradeço muito a Deus pela vida das pessoas que passou pela minha vida, que me ajudou. Sou muito grata a Deus e grata também a essas pessoas que se deixou, né? Que se prontificou a me ajudar. Elas foi um instrumento, né? Usado por Deus para me ajudar. E hoje, sabe? Depois que eu saí dessa empresa, porque ficou muito difícil eu trabalhar com meu filho pequeno, eu já tinha 2 filhos, então ficou muito difícil. Quando eu estava nessa empresa também, eu tive um problema psicológico, sabe? Que abalou muito a minha mente. E nisso eu precisei sair, porque não tinha o psicológico para continuar. Então eu precisei sair. E nisso, assim, as dificuldades, né, financeiras ficou muito forte, né? Porque só meu esposo trabalhando e nós com 2 filhos. O meu filho precisou tomar Pitamil. Na época, uma lata era R$ 50, ele gastava uma lata por semana. Então, assim, nós ficamos muito apertados, sabe, financeiramente. Mas mesmo assim, sabe, nunca faltou fé, sempre foi na oração mesmo, Deus sempre nos ajudou. E aí, na época, eu precisei mudar pro meu apartamento, que na época a gente tinha um apartamento financiado, mas a gente não morava nele, era alugado. E na época também os inquilinos deu muita dor de cabeça, e aí acabou que saiu, deixou dívida no apartamento, porque a gente não tinha colocado na imobiliária, né? A gente não tinha colocado, tinha sido de boca mesmo, nós não fez nenhum contrato. Também não aconselho isso. Quando você fizer algo, você precisa fazer um contrato, você precisa contratar uma imobiliária para você não ter dor de cabeça, porque às vezes a gente faz as coisas de boca e a gente tem muita dor de cabeça. E aí a gente precisou ir para esse apartamento. Só que assim, lá nesse apartamento, eu me conectava muito com Deus, orava muito, a qualquer momento do dia, assim, que fosse para orar, louvava o dia todo, e orava, e eu comecei a pedir Deus ideias. Orava, sabe? Pedindo Deus ideias. E se você estiver passando por algo na sua vida, que você não tem saída, que você não sabe o que fazer, ora a Deus, coloca o seu joelho no chão, ora a Deus, pede a Deus ideias, sabe? Porque foi isso que me incentivou, que me ajudou muito.
E Deus, sabe, as ideias foi surgindo porque tinha alguém enviando essas ideias para mim, que era Deus, né? As ideias não eram minha, não é a Cecília que é inteligente. A Cecília ora e pede a Deus também inteligência. E Deus dá. Porque quando a gente pede a Deus, Deus dá. Porque você pede inteligência, Deus dá porque Deus quer o seu bem. Então, quando você pede inteligência para algo certo, né, Deus vai dar sim. E eu orava e pedia a Deus também para que Deus me colocasse no caminho que Ele escolheu para mim, que Ele trilhou para mim. E que às vezes eu estava fora do caminho. Eu não queria andar por caminhos que eram decisões minhas. Eu queria andar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu sei que Deus tinha escrito uma história para mim. E eu precisava ir para a história que Deus escreveu para mim, não para os meus desejos. Porque muitas das vezes a gente quer seguir os nossos desejos, mas Deus sabe que lá na frente a gente vai quebrar a cara. Então, muitas das vezes a gente não recebe uma bênção, Deus não nos abençoa, não é porque Deus não quer que você seja abençoado, é porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, Ele não permite para você, para evitar danos futuros. Só que também tem coisas que Deus permite, sabe por quê? Porque Deus precisa te mostrar que aquele caminho não era o correto. Então, por muitas vezes, Deus permite a gente passar por coisas para a gente entender, para a gente amadurecer. E nesse momento, nesses momentos que eu fui passando da minha vida, eu fui amadurecendo muito, muito mesmo, porque eu era muito chorona. Tudo que acontecia comigo, eu chorava, 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 chorava. As minhas coisas eu resolvia tudo no choro. Então, com isso, eu fui aprendendo que nem tudo é no choro, que o choro não vai resolver. Você pode chorar para você aliviar algo ali, aquele momento. Mas para de ficar no chão o tempo todo chorando, gente. Para. Se levanta, entendeu? Se você se levantar, você vai ganhar muito mais do que você ficar aí prostrado no chão chorando. Você pode chorar, sim, mas o choro não vai resolver muita coisa da nossa vida. São as nossas atitudes. A gente tem que parar, sabe? De ficar só chorando e ter atitudes que vai nos levar a um passo à frente. E foi isso que eu decidi. A chorar, sim, para aliviar, mas não ficar só chorando. Eu chorava e tinha atitude. Chorava e tinha atitude. E isso foi me fortalecendo. E na época que a gente estava no apartamento, que foi quando eu comprei essa máquina aqui, né? A minha mãe me ajudou e eu comprei essa máquina aqui. O combinado era, a gente comprava uma máquina junto e depois, quando ela viesse morar aqui em Belo Horizonte, eu ajudava ela a comprar uma máquina também. Esse foi o combinado que a gente fez. E porque ela também costura, né? Veio aí passou de geração para geração. Minha mãe já tinha esse sonho, costurava e acabou passando esse desejo também para mim, essa vontade. Só que a minha mãe trabalha com panos de prata, tapete, faz coisas muito lindas. E eu fui mais pro ramo, né, da bolsa. Olha, tem algumas aqui, né, que eu costurei, que eu fiz. E quando eu tava no apartamento, veio uma ideia de fazer o quê? Como tava ficando apertado, por quê? Eu trabalhava no quarto dos meus filhos. E 2 filhos. E um ateliê dentro de um quarto de um apartamento de 42 metros quadrados, né? Não dava. Tava muito apertado. Então, orando a Deus, pedindo Deus ideias, Deus me deu uma ideia da gente alugar uma casa para morar e alugar o nosso apartamento. E com a renda do aluguel do apartamento, eu ia pagar o aluguel da casa. E aí meu marido ia começar a rodar de Uber, porque ele já trabalhava à noite. E durante o dia ele chegou a trabalhar de promotor, mas ficou muito cansativo e saiu. E a entrega, o dia que ele não quisesse rodar, ele poderia ficar em casa e descansar. E fazia até alugar o apartamento, ele ia rodar de Uber para ajudar a pagar o aluguel. E eu não conseguia trabalhar fora porque onde que nós morávamos era longe da minha família. E eu não tinha pessoas que cuidassem dos meus filhos também para eu poder trabalhar, para ajudar ele financeiramente dentro de casa. Então, tipo assim, a gente precisava de alguma solução. E eu orava pedindo a Deus essas soluções para poder me ajudar. E foi aí que nós conseguimos, né, alugar uma casa. E aí nós nos mudamos. Foi tudo fácil? Foi tudo mil maravilhas? Não foi. Nós passamos por dificuldades.
Mas a gente precisa enfrentar o nosso medo, a gente precisa correr atrás das coisas, fazer dar certo. Por mais que foi difícil, a gente teve que orar muito, pedir a Deus. E aí nós moramos nessa casa e eu tentei trabalhar fora, mas só que mesmo assim tive dificuldade para trabalhar fora por causa das crianças, né? 2 crianças. O salário não dava para poder pagar alguém para poder olhar e eu trabalhar, ter uma renda, né? Fazer as coisas. E aí, com 2 meses, nós conseguimos alugar o apartamento. Eu divulguei no Facebook, consegui uma imobiliária de uma prima do meu marido para poder cuidar, né, do aluguel. Porque o que a gente fez? Como a gente quebrou a cabeça a primeira vez, eu decidi que a gente ia fazer tudo certo da outra vez. E aí a gente conseguiu uma imobiliária, alugamos o apartamento, né, com 2 meses que nós saímos de lá, porque o lugar lá é bom, a região é boa. E rapidinho a gente conseguiu alugar. E aí, o que acontece? Com o aluguel do apartamento, nós conseguia pagar o aluguel da casa. E com isso, meu sogro tinha uma casa e ele falou assim, e tinha uma casa alugada, ele falou assim, eu vou tirar R$ 500 desse aluguel e vou passar para vocês, para ajudar vocês também. O meu sogro também foi uma das pessoas assim que me ajudou muito, não só né, financeiramente, como conselhos, né, que são conselhos bons. E a gente, quando um conselho é bom, a gente analisa se a gente vai pegar ou não, se vai dar certo ou não, e pega ou, né, não pega. E tinha muitos conselhos bons que a gente conseguiu, né, absorver. E aí ele falou com nós o seguinte, falou assim, ó, quando venceu o contrato, porque nós fizemos um contrato de aluguel nessa casa que nós mudamos. Ele falou assim, ó, vocês podem ficar nessa casa, ao invés de ficar pagando aluguel. Então, quando venceu o contrato de 1 ano, nós mudamos para essa casa que nós estamos aqui hoje, né? Que é do meu sogro, e ele cedeu para nós. Cedeu para nós poder estar morando. E aí, assim, as coisas começou a fluir, mas bastou o quê? Nós termos atitude e ter constância. Porque não adianta você tentar uma coisa, não pensar nas coisas que pode dar errado, né? Não planejar. Orar também a Deus, pedir a Deus, porque Deus conhece o nosso futuro. Então, se Deus conhece o nosso futuro, você tem que consultar quem? A Deus, que conhece o seu futuro. Então, você vai orar e falar com Deus, Deus, isso vai ser bom para mim? Pede a Deus sinais, ora, né? Que Deus vai te ajudar. E foi assim comigo, foi muitos sinais, sabe? Vindo da parte de Deus. E muitas coisas assim, e eu sentia paz nessas coisas, porque eu sabia, quando eu sinto paz de algo que eu vou fazer, é porque Deus está ali comigo. E quando você se sente aflito demais, é porque Deus não está com você, não. Porque as coisas que vêm de Deus, ela traz paz, não traz confusão. E assim eu continuo orando até hoje. E o projeto, né, como já tem um vídeo aí que eu cheguei a falar, que o projeto é eu fazer uma loja ali mesmo na garagem para eu estar expondo os produtos, né? Fazer alguns produtos, deixar pronto e vender a pronta entrega mesmo. E durante essa casa que eu morei de aluguel, Deus foi tão bom que eu consegui uma parceria com uma loja. Por mais que é uma loja que vende produtos a preço único e eu não consigo, sabe, tirar valores altos vendendo os produtos, eu decidi vender mais barato mesmo, né? Eu vendo mais em conta, mas foi esses valores que me ajudou a comprar uma prensa nova, que era o meu sonho comprar essa prensa, que era uma prensa maior. Porque quando eu iniciei com uma prensa pequenininha. E como a produção começou a aumentar, de início essa loja me pediu 200 bolsinhas. Você imagina a alegria que foi quando eu recebi, né, esse pedido de 200 bolsinhas. Eu tinha assim, sabe? Nossa, pulei de alegria, fiquei muito feliz. E também eu sei que foi algo que foi Deus que preparou. Porque se a gente for olhar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se essa empresa veio para me ajudar a desenvolver, a crescer, é algo enviado de Deus. E foi através dessa empresa, eu fazendo bolsinhas para essa empresa, por mais que eu ganhava assim bem pouco, eu tinha que trabalhar muito. Às vezes eu dormia meia-noite, acordava 5 da manhã para poder conseguir entregar as bolsinhas, fazer as bolsinhas, né?
E que são essas bolsinhas, assim, geralmente eu vendo em data comemorativa. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, estojo escolar, que são bolsinhas que eu consigo vender a um preço menor. Por mais que eu ia ganhar pouco, mas foi ali aquilo que eles pediam um pouco, mas pediam uma quantidade maior. Então, quanto mais eu conseguisse costurar, mais eu ia conseguir receber dessa loja. E aí eles começou pedindo 200, depois aumentou para 500, me pediu 600. Eu cheguei a fazer 1000 unidades de tipo de bolsinhas necessárias para essa empresa. E foi aí que a minha mente começou a abrir. Por quê? Eu precisava desenvolver, eu precisava ser mais rápida. A cada encomenda eu precisava ser mais rápida para dar conta. E era só eu costurando. O meu marido me ajudava a cortar. E eu comecei a cortar, né, riscando molde por molde. E sempre orando a Deus, pedindo Deus ideias. E através disso, eu comecei a pedir Deus ideias. E eu comecei a ter ideias para eu conseguir produzir mais rápido as encomendas. E aí eu consegui entregar mais encomendas. Quanto mais unidades eu conseguia entregar, melhor era, porque eu ia conseguir receber mais. Então essa era a corrida contra o tempo, né? Eu tinha que produzir mais. Mas eu sei que tudo isso foi Deus quem preparou. E também a gente tem que saber fazer as nossas orações certas, porque Deus escuta todas as nossas orações. Só que ele não vai fazer tudo que a gente pede, porque nem tudo é o certo. Nem tudo vai dar certo, nem tudo. A gente pode correr um risco muito grande lá na frente, e Deus já sabe disso. Então não são todas as orações que Deus vai responder. Então eu comecei a mudar a minha oração. Eu não orava pedindo, Deus, faz isso, Deus, faz isso. Não era. Eu pedia, Deus, me coloca no caminho que o Senhor planejou para mim. Vai me dando ideias de como melhorar e me ajuda. E era sempre assim. E eu sentia, sabe, as ideias surgindo na minha cabeça. Isso me ajudou muito. E eu ficava muito feliz. Teve sim momentos, né, de tristeza, momentos que eu achei que eu não ia dar conta. O ano passado mesmo eu senti uma dor muito forte nas costas, mas eu estava trabalhando errado. Às vezes eu ficava o dia todo sentado na máquina de costura. Aí eu precisei, né, ir no ortopedista e ele falou comigo, você precisa fazer um exercício físico, você precisa não trabalhar o tempo todo sentada. E aí que eu comecei a fazer, dividir o meu trabalho. Eu sento um pouquinho na máquina, costuro, e tem horas também que eu vou ali pro corte, comecei a dividir o meu trabalho. Uma hora eu fico direto na costura, outra hora eu vou ali riscar, cortar, para me ficar um pouquinho em pé. Por quê? Tudo que é demais também dá errado. Então, eu ficava com um impacto muito forte na coluna. E assim também foi muito difícil resolver essa dor na coluna. Não estava melhorando de jeito nenhum. Eu tomava remédio, nada de melhorar. Aí eu descobri que a minha vitamina também B12 estava baixa. E aí eu precisei repor. E aí eu comecei a sentir um alívio na coluna. Mas eu também fui para oração. Por quê? A gente toma os remédios, né? A gente usa, tem a medicina ao nosso, a gente tem a medicina ao nosso favor, mas também existem coisas também que são espirituais, né? E como muitas das vezes a gente não sabe se é espiritual, então ali também eu fui por oração e orei a Deus também, fiz uma campanha de oração para curar a minha coluna. E assim, a minha dor na coluna, assim, quando eu comecei essa campanha, sabe, sumiu. E foi algo assim muito bom também, maravilhoso, porque estava me impedindo de ter aquela constância, né, na produção. E isso me ajudou muito, eu fiquei muito feliz. E hoje, sabe, eu morando aqui nesta casa, eu lembro de quando eu comecei. Então, eu comecei em 2016. E hoje eu tô tendo, sabe, um retorno muito grande, assim, né, do meu trabalho. Tive mais conhecimento, eu aprendi, errando muito. Lógico, se você tiver condições de pagar um curso, pague o curso, né? Se você puder iniciar primeiro com um curso, faça isso, porque você vai perder menos tempo igual eu perdi. Eu perdi muito tempo aprendendo sozinha. Hoje, se fosse para eu pagar um curso, eu pagaria primeiro o curso, ao invés de ter comprado primeiro a máquina. Eu pegaria um curso, pagaria ele parcelado, né, no cartão,
para depois começar a comprar os maquinários. Eu teria perdido menos tempo, menos dinheiro, né? E hoje também é a dica que eu deixo para você. Inicia primeiro o concurso. Se você tem o dinheiro, começa primeiro com o curso, para você não perder dinheiro em produtos, em tempo. E essa é a dica que eu deixo para você. E aí, se você tá nesse vídeo, né, até agora, escutando a minha história, continue aqui nesse canal, porque Deus tem me dado muitas ideias para eu continuar seguindo, né, nesse ramo. E eu vou fazer a loja ali, vai ser de uma forma meio diferente. E talvez as ideias que eu tenho sobre essa loja vai ser algo que vai servir para você também. As ideias que eu vou ir passando aqui neste canal vai servir para você também. Então se inscreve no canal, curta esse vídeo, volte se você precisar de lembrar dessa história, de alguém que começou sem ter condições nenhuma, sabe? Ganhando na época, acho que o salário, se eu não me engano, era 900 e pouquinho. E eu comecei assim mesmo. Mas uma coisa que eu falo com você, você pode chorar, mas não permanecer chorando no chão. Se levante. Eu fico até emocionada, lembrando, sabe, da minha história, porque foi uma história assim que eu precisei chorar muito, mas eu precisava levantar mesmo com os olhos cheios de lágrimas. E hoje é o que eu falo com você. Levante-se do chão, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, mas você levante. E outra coisa, você desistir não vai acelerar a sua vida, entendeu? Não desista, continue. E acompanhe, porque eu vou gravar todo o processo, sabe, da loja ali que eu vou fazer. Vou gravar para vocês. E Deus, sabe, sempre estava me tocando para contar um pouquinho da minha história. E talvez a minha história vai inspirar, né, alguém aí que vai assistir a não desistir. Então, tem 9 anos, né, que eu tô nessa profissão. E eu, sabe, não arrependo de ter continuado, não arrependo. Eu ia arrepender se eu tivesse desistido. Então, hoje é o que eu falo com você. Acredite, ore, peça a Deus ideias, escute a Deus, porque Deus conhece o seu futuro e Ele vai te ajudar. Então, se você pedir com sabedoria, Deus vai te ajudar. E hoje é o recado que eu deixo para você. Então, continue comigo aí, sabe? Não ligue para a forma que tá o vídeo, pela minha aparência, né? A forma que tá aqui eu gravando assim. Mas eu fiquei o tempo todo pensando em preparar, né? Me produzir para gravar essa história. Só que neste momento Deus me tocou para parar, né? Ir costurando e ir falando da minha história. Só que acabou o quê? Que eu parei de costurar e tô aqui falando para você. Então, porque o momento é esse de eu gravar, né? E Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do meu futuro. Ele sabe, ó, talvez esteja alguém precisando exatamente agora desse vídeo, né? Para poder assistir. Então, esse é o recado que eu deixo para você. Acompanhe este canal, porque eu vou gravar, vou fazer a loja ali na garagem e eu vou gravar os vídeos e vou postar tudo aqui para você ver a minha história. Beijo, tchau, tchau, bye, bye. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.